Meus amigos, mais uma vez vamos abordar os problemas gerados pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. O que vamos procurar demonstrar a partir deste momento é que o Brasil poderá registrar a marca de 1 milhão de mortos pelo novo coronavírus em 2021, se nada for feito para reverter esta tendência. Eu diria mais, se nada for feito para reverter essa tendência, poderemos ultrapassar 1 milhão de mortos em 2022, podendo chegar a 1,5 milhão ou até 2 milhões de mortos, se tudo continuar como está. Eu inicio nossa conversa falando sobre um artigo de Michele de Mello e Giovanni Simon, sob o título Brasil pode atingir 1 milhão de mortes por Covid-19 até outubro de 2021. Este artigo foi publicado em 19 de abril do mês passado. Neste artigo está a informação de que o Brasil pode atingir 1 milhão de mortes por Covid-19 até outubro de 2021. Segundo estudo independente realizado na Rússia, o Brasil poderia atingir a cifra de 1 milhão de mortos por Covid-19 até outubro de 2021. Se as condições atuais se mantiverem, isto é, alta mobilidade no território nacional, ou seja, sem nenhuma restrição de movimentos das pessoas no interior das cidades e entre estados do Brasil. Ou seja, se as condições atuais se mantiverem, isto é, com a alta mobilidade no território nacional, com novas variantes do vírus que estão surgindo, vacinação lenta que está acontecendo, esta marca de 1 milhão de mortos poderá ser alcançada até outubro de 2021, de acordo com um estudo realizado pelo cientista social russo Alexei Kuprianov. Atualmente, o Brasil acumula quase 14 milhões e 800 mil infectados e 408 mil mortos pela Covid-19. A média móvel do número de casos na segunda semana de março de 2021 chegou a 65 mil infectados. A média móvel do número de mortos, ou melhor, de número de infectados, chegou a 65 mil em março de 2021, colocando o Brasil como o terceiro país no ranking mundial em números absolutos e de novos casos diários. Apesar do desenvolvimento de uma série de vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, o ritmo da pandemia não diminui no Brasil e no mundo. De acordo com as projeções do cientista Kuprianov, na Rússia, o Brasil estaria atravessando uma terceira onda de contágios, com o pico dando sinais de ter sido atingido na segunda semana de abril de 2021. Em sua pesquisa sobre o Brasil, o cientista russo Alexei Kuprianov simulou 3 cenários, utilizando dados das 3 ondas brasileiras. No Brasil nós já tivemos 3 ondas.
Segundo as previsões, com os dados da primeira onda, que compreende o período de 17 de março a 1º de novembro de 2020, esta primeira onda correspondeu a esse período. O Brasil, levando em conta esses dados, o cientista Kuprianov afirmou que o Brasil poderia chegar a 500 mil óbitos por Covid-19 até a metade de 2021, ou seja, até junho deste ano. Então, em junho deste ano, as projeções, levando em conta os dados da primeira onda, o Brasil alcançaria 500 mil óbitos. Já no segundo cenário, utilizando dados publicados pela Universidade Johns Hopkins, de 1º de novembro de 2020 a 15 de fevereiro de 2021, correspondente à segunda onda, até outubro o país chegaria a 800 mil mortos e ultrapassaria a cifra de 1 milhão de mortos ainda no começo de 2022. Enquanto o terceiro cenário, que se baseou nos dados publicados entre 15 de fevereiro e 15 de abril deste ano, aponta uma tendência muito mais grave, no qual o Brasil registraria 1 milhão de mortos nos próximos 6 meses, ou seja, no mês de outubro deste ano. Então, observem que hoje nós estamos com 408 mil mortos. Poderemos atingir 1 milhão de mortos daqui a 6 meses. A metodologia utilizada pelo cientista russo Alexei Kuprianov para a construção desses cenários, que há pouco citei, leva em conta os fatores que provocam a pandemia, como a existência do vírus. Para existir a pandemia, tem que existir o vírus. Número de contágios, o número de casos de pessoas infectadas. Velocidade de propagação, entre outros, e admite a evolução da pandemia com base na curva S, que é uma curva referente à lógica de uma função matemática aplicada para obter os resultados. Ao considerar que uma pandemia é um processo com alto grau de autonomia, o vírus, ele cresce e se desenvolve com uma relativa autonomia. Numa situação modelo, desenvolvida pelo Kuprianov, desenvolve-se como uma onda. Quer dizer, essa epidemia se desenvolve como uma onda, adquirindo velocidade lentamente, no início, mais tarde se expande rapidamente, até alcançar um limiar, e no momento subsequente desacelera até atingir um teto. Por isso pode ser representado como uma sequência de ondas de acordo com Kuprianov. Com este método, as projeções obtidas se tornam mais factíveis, na medida em que a situação não sofre mudanças, como é o caso do Brasil. As projeções de Kuprianov podem acontecer devido à sabotagem do governo Bolsonaro no combate à pandemia, devido à paralisia do Congresso Nacional e à inação da Procuradoria-Geral da República para enquadrar Bolsonaro nas penas e das leis e da Constituição, e à falta de pressão das forças de oposição no país para reverter a realidade em que vivemos. Esta situação contribui para que a evolução de infectados cresçam vertiginosamente no Brasil, até atingir 1 milhão de mortos até o final deste ano, conforme previsão do cientista russo Kuprianov. Este conjunto de fatores que acabamos de descrever mostram que
que as projeções de Koprianov sobre cenários para o número de mortes pela Covid-19 no Brasil estão absolutamente corretas. Se as projeções realizadas pelo cientista russo já oferecem um panorama muito pessimista sobre o futuro da pandemia no Brasil, a ação sabotadora do governo Bolsonaro no combate à pandemia pode piorar ainda mais o cenário. E é isto que é importante observar. O cenário catastrófico de 1 milhão de mortes pela Covid-19 no Brasil deve acontecer. Por que deve acontecer? Porque tem sido pífia a vacinação da população, devido à insuficiência de vacinas. Não temos vacinas suficientes para atender ao conjunto da população brasileira. O Brasil, por sua vez, adota a ineficaz política de isolamento social. Nunca tivemos um lockdown, apesar do Bolsonaro afirmar sistematicamente que as medidas de isolamento que estão sendo adotadas aqui e acolá no país representam um lockdown, quando na realidade o que existe é um isolamento social limitado e circunstancial. Quando os indicadores atingem níveis críticos, ao ponto de comprometer o atendimento da população em hospitais e postos de saúde, então os governos de estado e prefeituras adotam medidas restritivas à mobilidade urbana da população, mas têm sido insuficientes. Uma prova disso é que o número de contaminados aumenta a cada dia que se passa e o número de mortes também aumenta a cada dia que se passa. Além disto, nós temos um problema muito sério que tem a ver com a inação do governo Bolsonaro no sentido de ajudar as populações carentes, as populações pobres. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, da população economicamente ativa, ou seja, da população de trabalhadores no país, 40% dela atua na informalidade, ou seja, são as pessoas que vivem de biscate. Além disto, pela falta de uma ação concreta do governo federal no sentido de ajudar as populações carentes, a insegurança alimentar do país aumentou vertiginosamente, ao ponto de hoje nós termos cerca de 125 milhões de brasileiros passando fome. Então, o fato de existir uma informalidade de 40% da população e de 125 milhões de pessoas passando fome, isso torna obrigatório que a maioria das pessoas saia de casa para lutar pela sobrevivência. Então, quem passa fome e quem vive de biscate, então são obrigados a sair, a irem às ruas para obter o pão de cada dia. Então, sem vacinas em quantidades suficientes para imunizar a população, sem a adoção do lockdown e sem o apoio financeiro do governo às populações carentes, e acrescento, e também as micro, pequenas e médias empresas, muitas delas fecharam as portas por falta de apoio do governo, a tendência é a pandemia se agravar no Brasil. A inexistência de medidas para frear a circulação do vírus, é importante que haja um freio na circulação do vírus. É por isso que o lockdown é uma medida absolutamente necessária. Repito, a inexistência de medidas para frear a livre circulação do vírus e o convívio de pessoas já
com essas novas variantes, gera uma espécie de bomba relógio para a explosão de outras versões mais agressivas do novo coronavírus. Não é por acaso que o Brasil, que tem cerca de 2,7% da população, ou seja, menos de 3% da população, é responsável por 1/4 de todos os novos óbitos do planeta. Ou seja, com menos de 3% da população, no Brasil, o vírus mata cerca de 25% da população brasileira. O rompimento das patentes das vacinas poderia ser um caminho para acelerar e descentralizar a produção de medicamentos em todo o mundo, para acelerar a vacinação da população mundial. No entanto, o Brasil voltou, junto com os representantes das grandes potências mundiais, detentores de 75% das fórmulas já desenvolvidas, contra a proposta de quebra de patentes da Organização Mundial do Comércio. O poder das grandes empresas multinacionais farmacêuticas impedem a adoção dessa medida. Elas atuam sobre os governos das grandes potências, que são responsáveis pela fabricação dessas vacinas, no sentido de que não haja quebra das patentes. E, além disso, o poder dessas empresas impedem, além de impedir a adoção dessas medidas, atuam também no sentido de impedir que novos concorrentes de outros países, como a Rússia e a China, possam penetrar nos mercados que eles dominam hoje no mundo. O próprio Departamento de Saúde dos Estados Unidos reconheceu em relatórios que foram tornados públicos que o próprio Departamento de Saúde dos Estados Unidos exerceu pressão sobre as autoridades do governo brasileiro para não aprovar a vacina russa Sputnik V, a fim de evitar a maior influência da Rússia na região, aqui na América Latina. Isto explica o relatório agressivo da Anvisa contra a Sputnik V, que coloca em xeque essa vacina no mundo. A análise que a Anvisa fez da Sputnik V é destrutiva, tem um caráter destrutivo da Sputnik V, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O cenário de 1 milhão de mortos no Brasil em 2021 se agrava pelo que acabamos de descrever. Mas também porque o governo Bolsonaro não usou deliberadamente todo o orçamento aprovado em 2020 para o combate da pandemia, deixando de gastar 80 bilhões de reais, um montante que poderia pagar até 1 bilhão de doses de vacinas, considerando o valor médio de $15 por dose. Até mesmo o Centro de Estudos Estratégicos do Exército publicou em abril de 2020 um relatório que apontava a tendência de descontrole da pandemia no Brasil, caso não fossem adotadas políticas que levassem em conta, veja bem, o que foi proposto pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Primeiro, as orientações que obedecessem às orientações da Organização Mundial de Saúde. Segundo, que incentivassem a aplicação de quarentenas, ou seja, isolamento social. E, em caso extremo, o lockdown. Fossem baseadas em dados e estudos científicos. As soluções que fossem adotadas pelo governo fossem baseadas em dados e estudos científicos. E fossem articuladas ações com os governos estaduais e municipais, segundo 4 eixos: saúde, política, social e econômica.
todas essas orientações foram ignoradas ou até mesmo combatidas pelo governo Bolsonaro. Um outro estudo da Universidade de Washington confirma as projeções do cientista russo Alexei Kuprianov. Artigo de Eduardo Esteves sob o título Universidade projeta 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil, só no mês de abril, publicado no dia 3 de abril de 2021, informa que se o ritmo atual for mantido, o Brasil pode superar os Estados Unidos em número absoluto de óbitos em agosto de 2021. Nesse estudo da Universidade de Washington, realizado pelo médico libanês Ali Mokdabi, professor do Instituto de Métrica de Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, instituição americana que divulgou projeções preocupantes para o Brasil. Ali Mokdadi estima que o Brasil deve registrar mais 100 mil novas mortes por Covid-19 apenas no mês de abril. Um terço a mais do que dos cerca de 66 mil mortes causadas pelo coronavírus, já no já devastador mês de março. No cenário mais provável, levando-se em conta o uso de máscaras pela população, a manutenção da mobilidade social atual, ou seja, praticamente sem restrições, e baixo ritmo de vacinação, o Instituto Americano estima que o Brasil vai contabilizar um total de 563 mil mortes até 30 de junho. No pior dos cenários, esse total pode chegar a 598 mil mortes. Isto em 30 de junho. Estes números coincidem com as estimativas do cientista russo Kuprianov. Anthony Fauci, que é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, disse que o Brasil deve considerar seriamente fazer lockdown. Não apenas eu, mas inúmeras pessoas que analisam a situação existente no mundo provocado pela pandemia recomendam a adoção do lockdown como uma medida absolutamente necessária para refrear o número de contaminados e, consequentemente, de mortes no país. Além do lockdown a ser adotado por estados e municípios, deveria ser distribuído dinheiro pelo governo federal para as populações, sobretudo as vulneráveis. Houve distribuição de R$600 no ano passado, até o final do ano. E só recentemente o governo decidiu liberar R$250 em média para um número limitado de pessoas que necessitam de auxílio. Auxílio esse insuficiente para matar a fome da população carente existente no Brasil. Então, além do lockdown a ser adotado por estados e municípios, deveria ser distribuído dinheiro pelo governo federal para as populações, sobretudo as vulneráveis, para evitar que, por necessidade de sobrevivência, elas sejam obrigadas a sair de suas residências para trabalharem em escritórios ou nas ruas. Em outras palavras, o governo federal deveria pagar as pessoas para não saírem às ruas, para não infectarem ou serem infectadas pelo vírus. Medidas deverão ser adotadas também pelo governo federal para ajudar as empresas, especialmente as micro, pequenas e médias empresas, para sobreviverem neste momento de queda em suas receitas.
bem como aos estados e municípios, para evitarem sua insolvência devido à queda na arrecadação de impostos. Só o governo federal tem capacidade de colocar em prática essas medidas, mas nada disso é feito. Para essas medidas serem bem-sucedidas e resultarem no combate ao novo coronavírus no Brasil, eu não tenho dúvidas que urge a adoção das medidas que há pouco falamos. Lockdown, distribuição de dinheiro para a população carente, apoio às micro, pequenas e médias empresas e apoio aos estados e municípios para eles poderem, nas suas áreas de atuação, combaterem o vírus. Especialmente o lockdown deveria ser adotado durante 2 ou 3 meses. A condição indispensável para o Brasil vencer a guerra contra o novo coronavírus é o governo federal, os governos estaduais e municipais e a população estarem unidas contra o inimigo comum. Para que essas medidas sejam colocadas em prática, é preciso que haja ação coordenadora do governo federal, coisa que nunca existiu, nem está acontecendo, que com Bolsonaro seria impossível. Lamentavelmente, no Brasil, essa situação não ocorrerá, enquanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, estiver à frente do governo do Brasil. Se tudo continuar como está, será inevitável o Brasil alcançar a marca de 1 milhão de mortos pela Covid-19 neste ano de 2021. E para evitar que isso aconteça, é preciso que Bolsonaro seja afastado da presidência da República, porque ele representa o principal obstáculo no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil. É esta a mensagem que eu estou trazendo para vocês, meus amigos, a partir desses estudos que sinalizam no sentido de que a situação vai se agravar no Brasil em termos de aumento da pandemia e do número de mortos em consequência da Covid-19. Eu tenho uma impressão que as conclusões que nós tiramos, baseadas em dados e fatos, em pesquisas realizadas por estudiosos, por especialistas na área, eu não tenho dúvidas de que para vencer a guerra contra a Covid-19 no Brasil, é necessário que tanto o Congresso Nacional inicie o processo de impeachment, quanto a Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República, enquadre Jair Bolsonaro nas penas da lei e da Constituição pelos atos danosos que pratica contra o povo brasileiro no exercício da presidência da República. Fica, portanto, meus amigos, esta nossa mensagem e espero que todos tenham boa sorte e que não estejam entre aqueles que não façam parte da estatística dos 1 milhão de mortos que deverão acontecer no Brasil se nada for feito. Um grande abraço a todos.